Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Privilégio estar com você e poder celebrar nesse tempo este propósito desse tema, vencendo limitações. Eu estou fazendo uma série de gravações por conta do tempo e eu estou já há 2 programas, esse é o terceiro, porque é uma série de gravações, estou fazendo ao mesmo tempo, com uma camisa da ETAD, que é a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Essa foi a celebração dos 40 anos de fundação por Bernard Johnson, um grande avivalista, uma pessoa que fez 225 cruzadas evangelísticas com mais de 2 milhões de decisões para Cristo. E ele então fundou a ETAD, que tem a sua sede em Campinas, São Paulo, e se estende por tantos lugares, me parece que até o exterior. E aqui na igreja já tem um núcleo da ETAD, nesse tempo todo de reorganização da nossa igreja. Nesses 17 anos nós temos formado muitos irmãos que decidem estudar teologia para si, para poder entender, compreender melhor as Escrituras e, é claro, também para poder ministrar a outros. E eu quero me servir desse momento que estou falando isso a você para ministrar hoje uma palavra, compartilhar, vencendo as limitações do engano. Na camisa aqui tem uma expressão que eles colocaram nessa celebração, de Atos 26, 19, quando Paulo diz, eu estou com a Bíblia aberta aqui, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, nesse texto, Paulo está falando ao rei Agripa e ele fala sobre uma visão que recebeu do Senhor. E ele se reporta ao que aconteceu com ele e que foi escrito ou gravado aqui no texto sagrado, em Atos capítulo 9, que Paulo vivia a ignorância espiritual, o engano espiritual. A Bíblia chega a dizer, é uma palavra que Jesus diz aos seus discípulos, que chegaria tempo em que os mataria pensando estar fazendo um serviço a Deus. E Paulo é uma dessas pessoas. Ele diz em uma das suas cartas que ele foi perseguidor da igreja, inimigo do Evangelho de Cristo. Atos 9 vai dizer que esse homem tinha autoridade para ir em lugares e prender os cristãos. A palavra diz, quando da morte do Estevão, o primeiro mártir da era cristã, após o início da igreja por Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão e por conta da sua visceridade religiosa, ele era tão determinado naquilo que ele entendia ser o correto diante de Deus, que ele não tinha limites para aquilo, naquilo que ele estava não só pensando, mas fazendo. Então, quando ele recebe a visão celestial e ele compreende que todo o zelo dele era em vão, tanto é que ele diz que ele estava disposto a abrir mão de tudo aquilo que para ele entendia ser lucro e ter agora como perda para que pudesse ganhar a Cristo. Então ele recebe a visão celestial e ele é transformado. Por quê? Porque ele está enganado acerca de Cristo, acerca do Evangelho e acerca de Deus. Então ele abraça esta visão e o contexto de Atos 9 você conhece. O Senhor Jesus mostra a sua glória para ele, é tão brilhante, é tão intenso o brilho que ele fica cego e ele se põe de jejum até receber a resposta, a revelação daquilo que estava acontecendo com ele. Então, quando aquela luz aparece para ele, quando o engano é neutralizado, quando ele então recebe a revelação da realidade e ele escuta a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta, quem és, Senhor? E em resposta, Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues.
duro é para ti recalcitrar, dar coices contra o meu aguilhão, dar coices contra a minha vontade. E ele então pergunta: que queres que te faça? Está ali o Paulo, que também tinha o nome de Saulo por causa da sua dupla cidadania, judeu e romano, e está ali o Saulo, o Paulo, rendido diante do Senhor, totalmente à mercê da vontade do Senhor. Por quê? Porque o engano agora foi deflagrado, ele foi agora descortinado para ele. Ele estava fazendo algo que lhe parecia ser muito razoável, oportuno e um grande bem às questões divinas. E para sua surpresa, ele foi lhe foi revelado a verdade divina. E quando a verdade divina chega, o engano tem que ser banido. Quantas pessoas militam em determinada área e muito também na parte religiosa e são esforçados naquilo que fazem, mas há um véu diante dos seus olhos, como a palavra diz. E só vai haver mudança quando o véu for tirado. Tipo, Paulo podia dizer: eu nasci assim, aprendi assim, cresci assim, e não vou mudar, e não mudou, até que a manifestação da verdade chegou. E eu quero lhe dizer que a manifestação da verdade está aqui. A Bíblia fala de comportamentos que a gente não deve ter e de coisas que a gente deve ter. Nós não podemos, à luz da palavra, ter comportamento que a gente não deva ter e deixar de ter aquele que a gente deve ter. Todos os dois são equívocos. E isso estava acontecendo com Saulo. Isso estava acontecendo com Paulo. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que toda a limitação do engano, porque o engano é assim. Exemplo, você está numa bifurcação. Isso já aconteceu comigo. Eu fui parar uma vez em Barra dos Passos enquanto queria ir para Serra das Almas. Isso. Eu peguei a direção contrária, meu Deus, quando eu estou chegando já era escuro, já estava perdendo a hora. Perdão, eu ia para a Ponte de Zinco numa vigília e eu peguei a direção errada. Era para chegar, passar Monte Café, Serra das Almas, subir para lá. Eu peguei um caminho totalmente errado. Eu sei que eu fui parar lá em Barra dos Passos, totalmente enganado. E quando eu cheguei lá, não tinha nem ninguém para perguntar, porque tudo escuro, as pessoas nem à porta chegavam, até que encontrei alguém e perguntei: "Ei, rapaz, você passou da entrada?" Eu estava vivendo um engano e eu estava indo em direção a um lugar que eu não sabia, porque estava enganado. E depois que eu soube que tinha pego o percurso errado, o que eu tive que fazer? Voltar e pegar o certo. Como era uma vigília, e aquela vigília que virava à noite, eu consegui chegar a tempo, deu tempo, mas eu tive que voltar do engano que eu cometi. E assim na vida, muitos de nós, às vezes, pensa estar fazendo o bem e não é basicamente o bem. Nós estamos no engano. E eu quero lhe dizer que há tempo para você voltar. Se você está compreendendo que algumas atitudes que você tomou não foram basicamente aquelas que você idealizava ou que você pensava que seria boa para você, foi um engano, foi um equívoco, você pode convergir, você pode converter o seu caminho e tornar ao início, tornar atrás e pegar o curso direito, o curso certo, o curso que é correto. Que tal agir dessa maneira hoje? Na vida espiritual é assim. E o Paulo disse: permaneci no engano até que recebi a visão celestial. Então eu não desobedeci a visão celestial. E existem muitas pessoas para defender uma bandeira, para defender uma tese, para defender algo que queira defender, permanecem no engano ou até mesmo entendendo que aquilo não é o melhor, permanecem naquela posição porque têm medo de tomar atitudes. Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. E você tem sido? Você tem recebido, tem entendido que uma decisão que você tomou, uma fala que você disse, algo não foi o melhor,
foi um equívoco, foi um engano, você tem condições de voltar atrás, você tem condições de admitir erros, de admitir culpa, ou você é o tipo de pessoa que diz, não tenho mais relacionamento com isso, com aquilo, com essa pessoa, porque tudo que ela fez é errado. Quer dizer, tudo que você fez é certo, né? Então, só a pessoa errou. Agora, também não adianta admitir o engano e na hora de reconciliação só acusar. Não, esse tipo de ferramenta não propicia solução. Hoje, nesse exato momento, a luz de Cristo está raiando para mim, para você, através da palavra. E com certeza nós vamos ter diante do Senhor o poder de vencer as limitações do engano. Porque o engano, ele é tão fraudulento que você pensa que está ganhando, que você pensa que está fazendo a coisa certa e na verdade não está, por conta do engano. Então, quando você conclui que tomou decisões que não deveria tomar, existem muitas coisas que não voltam atrás. Mas nós podemos ter atitudes diferentes. E quem sabe, enquanto falo com você, há uma liberalidade diante de você para tomar atitudes diferentes. Se você quer resultados diferentes, você não os vai conseguir com as mesmas atitudes. Se você quer resultados diferentes, tem que ter atitudes diferentes. E nesse momento, o Senhor abre espaço para você fazer isso. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.